Você já parou para pensar que aquilo que parece mais sagrado, mais santo, pode ser justamente o que está te afastando de Deus? Que Satanás não precisa destruir a fé diretamente, mas apenas manipulá-la o suficiente para que você siga uma mentira disfarçada de verdade? Agora imagine, e se uma igreja que milhões acreditam ser o caminho para o céu, for na verdade uma ferramenta nas mãos do inimigo para enganar, controlar e desviar você do verdadeiro plano de Deus? Essa igreja é descrita nas páginas da Bíblia como a mãe de todas as abominações, um sistema que mistura a verdade com a mentira de maneira tão sutil que até mesmo os mais sinceros podem ser enganados. O que realmente se esconde por trás desse sistema? Quem é essa igreja mencionada em Apocalipse e como ela conseguiu enganar tantas pessoas ao longo da história e ainda hoje arrasta milhões para longe do caminho da salvação? E se eu te dissesse que existe uma igreja que, aos olhos do mundo, parece ser a representação máxima de Deus, mas que, na realidade, está sendo usada por Satanás para enganar milhões de pessoas? Uma igreja que está descrita no livro de Apocalipse como a mãe de todas as abominações e que lidera um sistema de engano global. O mais assustador, essa igreja não é algo do passado. Ela está ativa nos dias de hoje, cheia de poder e influência, afetando a vida de pessoas como você agora mesmo. Mas o que há de tão perigoso nela? E como podemos ter certeza de que é ela a Babilônia descrita na Bíblia? Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode ser o alerta que Deus quer te dar para salvar sua vida espiritual. Eu sei o que você pode estar pensando. Será que isso é verdade? Será que não é só mais uma teoria religiosa? Eu também tive dúvidas quando comecei a estudar essa profecia. Parecia impossível que algo tão grande pudesse estar escondido à vista de todos. Mas à medida que eu lia as Escrituras e conectava os pontos, tudo começou a fazer sentido. E sabe o que é mais importante? Essa verdade não está escondida. Ela está ali, bem na sua Bíblia, só esperando para ser desvendada. A questão é, você está preparado para encarar essa realidade? Antes de seguirmos, quero pedir que você se inscreva neste canal. Com a ajuda do Espírito Santo, estou desmascarando as mentiras que Satanás tem usado para confundir e afastar você de Deus. O que estamos prestes a revelar é profundo e pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua fé. Então, clique no botão de inscrição agora mesmo e não perca nenhum conteúdo. Aqui, tudo o que compartilho é baseado exclusivamente na palavra de Deus, sem acréscimos nem distorções. No livro de Apocalipse, capítulo 17, Deus nos dá uma visão intrigante. Uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela está sentada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Parece poderosa, majestosa, mas há algo perturbador nela. Em sua mão, ela segura um cálice cheio de abominações, e em sua testa está escrito um nome: Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Mas quem é essa mulher? Para entender, precisamos voltar ao significado espiritual de uma mulher na profecia bíblica. Na Bíblia, uma mulher frequentemente simboliza uma igreja ou um sistema religioso. Quando ela é pura, representa a igreja verdadeira de Deus, como no livro de Cantares e Efésios, capítulo 5, onde a igreja é descrita como a noiva de Cristo. Mas, quando a mulher é descrita como prostituta, como vemos em Apocalipse 17, ela representa uma igreja que abandonou a verdade de Deus e se corrompeu, misturando doutrinas divinas com práticas humanas. Essa mulher não é apenas corrupta, ela é chamada de mãe, indicando que deu origem a outras igrejas ou sistemas religiosos que seguem os mesmos passos de engano e corrupção espiritual. Mas o que é mais chocante é que esse sistema não é uma ideia vaga ou simbólica. Ele existe hoje,
visível e ativo, enganando milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, aqui está a pergunta que não quer calar. Qual igreja nos dias de hoje possui tanto poder e influência a ponto de ser descrita como a mãe de todas as abominações? Qual igreja reúne riquezas incalculáveis, influencia governos e ainda se apresenta como a representante máxima de Deus na Terra? A resposta está mais perto do que você imagina. Mas, antes de revelarmos o nome, vamos analisar as características dessa igreja para que você mesmo tire suas conclusões. Não é minha intenção te convencer pela emoção ou pelo medo. Quero que você veja como a própria Bíblia descreve esse sistema e como isso se encaixa perfeitamente em algo que está diante de nós todos os dias. De acordo com Apocalipse, Babilônia não atua sozinha. Ela é a líder de um sistema global, que inclui suas filhas, ou seja, outras organizações religiosas que herdaram suas doutrinas falsas e práticas corruptas. Ela também tem uma relação muito próxima com os governantes da Terra. Em outras palavras, ela manipula poderes políticos para alcançar seus objetivos. E não podemos ignorar um detalhe crucial. Essa igreja é descrita como embriagando as nações com o vinho de sua prostituição. Mas o que significa isso? Simples. Ela seduz as pessoas com falsas doutrinas que parecem boas e agradáveis, mas que no fundo levam à destruição espiritual. Por exemplo, um de seus maiores enganos foi mudar os mandamentos de Deus, especificamente o 4º mandamento, que ordena a guarda do sábado. Ela substituiu o sábado pelo domingo como dia de adoração, sem qualquer respaldo bíblico. Esse é apenas um dos muitos sinais que apontam para sua verdadeira identidade. Agora quero saber de você. Já percebeu que muitas práticas religiosas de hoje contradizem a Bíblia? Já teve aquela sensação de que algo não está certo, mas não conseguiu explicar o porquê? Se você já sentiu isso, deixe um comentário aqui. Eu quero saber a sua experiência. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Muitas pessoas, assim como você, estão começando a abrir os olhos para essas verdades e Deus está te chamando para enxergar mais além. Se você está percebendo o quão sério é este assunto, quero te encorajar a compartilhar este vídeo com pelo menos uma pessoa. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém do seu grupo religioso. Você nunca sabe como essa verdade pode impactar a vida de outra pessoa. E agora vem a grande pergunta. Afinal, qual é essa igreja que reúne todas essas características? Como podemos identificar Babilônia nos dias de hoje sem nenhuma dúvida? Nos próximos minutos, você vai descobrir a resposta que a Bíblia nos dá. E aviso, o que vem a seguir pode ser chocante, mas é a verdade. Então, não saia daí, porque estamos prestes a desmascarar um dos maiores enganos espirituais de todos os tempos. Você já percebeu como algumas doutrinas que ouvimos a vida inteira parecem tão corretas? Mas quando olhamos com atenção para a Bíblia, descobrimos que elas contradizem diretamente os ensinamentos de Deus? É assustador pensar que Satanás conseguiu infiltrar mentiras no meio daquilo que deveria ser a pura verdade divina. Essas mentiras não são meros detalhes ou equívocos inocentes. Elas foram estrategicamente implantadas para desviar as pessoas da verdadeira adoração e afastá-las de Deus. Agora pense comigo. Como Satanás, sendo tão ardiloso, operaria para enganar a maior quantidade de pessoas? Ele usaria algo que parece maligno ou algo que aparenta ser sagrado. Ele sabe que a maneira mais eficaz de afastar você de Deus não é através de um ataque direto, mas através de algo que imita a verdade, que soa agradável, mas que no fundo está contaminado pela mentira. E é exatamente isso que encontramos em Babilônia, descrita no Apocalipse como a mãe de todas as abominações. No livro de Apocalipse, capítulo 18, Deus descreve Babilônia como uma prostituta espiritual que embriaga as nações com o vinho de sua prostituição. O que significa isso?
A ideia de vinho simboliza doutrinas e ensinamentos que, embora pareçam inofensivos ou até atraentes, confundem e desviam as pessoas do verdadeiro evangelho. Babilônia, como um sistema religioso corrompido, mistura elementos da verdade com mentiras, e o resultado disso é a destruição espiritual de milhões. Um exemplo claro dessa corrupção está na doutrina da imortalidade da alma. Quantas vezes você já ouviu que, quando uma pessoa morre, ela vai imediatamente para o céu ou para o inferno? Esse conceito é amplamente aceito, mas a Bíblia ensina algo muito diferente. Em Eclesiastes, encontramos uma afirmação clara: os mortos não sabem de coisa alguma. A morte, segundo a palavra de Deus, é como um sono profundo. Não há consciência, não há atividade até o dia da ressurreição. Então, por que a ideia da imortalidade da alma se tornou tão popular? Essa doutrina foi introduzida no cristianismo por influência de filosofias pagãs que adoravam falsos deuses e acreditavam que a alma humana era imortal por natureza. Quando Babilônia espiritual, o sistema de engano mencionado no Apocalipse, começou a se consolidar, ela adotou e espalhou essa mentira, porque sabia que isso abriria portas para práticas que Deus abomina, como a comunicação com os mortos. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já viu pessoas sinceras em busca de consolo, tentando se comunicar com entes queridos falecidos? Essa prática não apenas é contrária à Bíblia, como expõe essas pessoas à influência de espíritos malignos que se fazem passar por mortos para enganar. É exatamente isso que Satanás quer, que as pessoas se afastem de Deus, mesmo sem perceber. Outro exemplo do engano de Babilônia é a mudança do dia de descanso e adoração, o sábado. Deus foi claro em seus mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado não é apenas um dia qualquer, é um sinal eterno entre Deus e seu povo, um lembrete de que Ele é o Criador. Mas Babilônia, em sua arrogância, desafiou a autoridade de Deus e substituiu o sábado pelo domingo. Essa mudança não tem nenhuma base bíblica. Foi uma decisão tomada por líderes religiosos que buscavam agradar ao mundo e consolidar seu poder. Durante séculos, essa alteração foi imposta através de perseguições, torturas e mortes. Milhões de pessoas que se recusaram a abandonar a guarda do sábado e permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus foram perseguidas. Agora, você pode estar se perguntando: por que tantas pessoas ainda seguem essas doutrinas falsas? A resposta é simples. Babilônia criou um sistema religioso tão bem elaborado que ele parece ser a verdade. Suas tradições foram passadas de geração em geração, e poucos se deram ao trabalho de verificar se esses ensinamentos realmente estão na Bíblia. Satanás não precisa que você o adore diretamente. Ele só precisa que você adore a Deus de uma maneira que contradiz a palavra dele. O mais preocupante é que essas doutrinas não são apenas erros teológicos. Elas têm implicações diretas na sua relação com Deus e na sua salvação. Pense nisso. Se você acredita que a alma é imortal, você pode acabar se envolvendo em práticas que Deus condena. Se você ignora o sábado, está rejeitando um mandamento direto do Criador. Essas decisões não são apenas escolhas neutras. Elas definem de que lado você está na batalha entre o bem e o mal. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixa sem direção. Em Apocalipse, ele faz um apelo urgente. Sai dela, povo meu. Esse chamado é para você, para todos aqueles que, mesmo sinceros, estão presos nas mentiras de Babilônia. Deus está pedindo que você saia desse sistema de engano e volte para a verdade, para a adoração pura e para os mandamentos que ele estabeleceu. E como você pode saber se está seguindo a verdade? A resposta está na Bíblia. É preciso estudar as Escrituras com oração e humildade, pedindo a direção do Espírito Santo. Onde há ensinamentos que contradizem a palavra de Deus, ali está a influência de Babilônia.
E onde há verdade, há harmonia com os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Talvez você esteja pensando, mas e se minha família segue essas tradições? E se eu estiver sozinho nessa decisão? Eu entendo que não é fácil. Seguir a verdade muitas vezes significa enfrentar resistência, questionamentos e até rejeição. Mas lembre-se, Jesus disse que o caminho para a vida eterna é estreito e poucos o encontram. Deus está chamando você para ser parte desse pequeno grupo que permanece fiel, mesmo quando isso exige coragem. Agora, eu quero te perguntar, você está disposto a atender ao chamado de Deus? Está disposto a sair de Babilônia e buscar a verdade com todo o seu coração? Se você sente que Deus está falando com você através deste estudo, não ignore esse chamado. É o Espírito Santo trabalhando em sua vida, te guiando para o caminho da salvação. O que você está prestes a ouvir pode parecer impossível à primeira vista, mas é algo que foi anunciado há séculos nas páginas da Bíblia. Imagine ser perseguido, ridicularizado e até mesmo condenado por apenas seguir os mandamentos de Deus. Parece algo distante, como uma história de tempos antigos. Mas o que a profecia revela é que isso aconteceu, está acontecendo e vai acontecer de maneira ainda mais intensa nos últimos dias. A verdade é que, ao longo da história, a Babilônia espiritual sempre se voltou contra aqueles que ousaram resistir às suas falsas doutrinas e permaneceram fiéis à palavra de Deus. O livro de Apocalipse nos dá uma imagem aterradora. Babilônia está embriagada com o sangue dos santos, os fiéis que preferiram enfrentar a morte a negar sua fé. Mas por que um sistema religioso que afirma representar Deus perseguiria os verdadeiros seguidores de Cristo? Eu lembro da primeira vez que li sobre isso. Parecia confuso, até contraditório. Uma igreja perseguindo aqueles que buscavam seguir a Deus de todo o coração. Mas à medida que aprofundei meu estudo, tudo começou a fazer sentido. Era como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. E eu percebi que essa perseguição não é apenas uma questão histórica, mas uma realidade que se intensificará no futuro. Agora, pense comigo. Por que Jesus foi crucificado? Por que os apóstolos foram presos, torturados e mortos? Porque eles representavam uma ameaça ao sistema religioso da época, que se afastou da verdade e rejeitou o próprio Filho de Deus. O mesmo padrão se repetiu ao longo dos séculos. Babilônia espiritual, descrita como essa mulher corrupta no Apocalipse, não tolera a verdadeira luz da palavra de Deus, porque essa luz expõe suas mentiras e corrupção. Durante a Idade Média, por exemplo, Babilônia foi responsável por uma das maiores perseguições da história. Milhões de pessoas perderam a vida porque se recusaram a aceitar os falsos ensinamentos impostos pela força. Os mártires eram pessoas simples, muitas vezes agricultores, donas de casa, artesãos, que apenas queriam seguir os mandamentos de Deus e a verdade da Bíblia. Eles foram queimados em fogueiras, torturados, expulsos de suas terras, mas nunca negaram sua fé. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo diante da morte, muitos deles louvavam a Deus. É difícil imaginar tamanha coragem, mas quando você entende que esses fiéis sabiam em quem haviam crido, tudo faz sentido. Eles preferiam perder tudo neste mundo a comprometer sua salvação eterna. Mas talvez você esteja se perguntando, isso realmente pode acontecer novamente? Nos dias de hoje, onde há liberdade de religião? A resposta é sim, e a Bíblia nos dá evidências claras disso. Em Apocalipse capítulo 13, é descrito um tempo em que todos os habitantes da terra serão forçados a adorar a besta, ou seja, a se submeter a um sistema religioso e político corrupto. Aqueles que se recusarem serão perseguidos e, eventualmente, enfrentarão a morte. Você consegue perceber como o mundo já está caminhando nessa direção? A liberdade religiosa, que muitos consideram garantida, está sendo gradualmente corroída.
As alianças entre religião e política estão se fortalecendo, exatamente como o Apocalipse descreve. Babilônia, representando esse sistema corrupto, continuará manipulando líderes e nações para impor suas doutrinas falsas. E aqui está algo que precisa ser dito. Permanecer fiel a Deus nesse cenário exigirá muito mais do que coragem. Vai exigir uma fé inabalável, uma confiança absoluta no Deus que prometeu estar conosco até o fim. Não será fácil, mas Deus nos dá uma promessa poderosa. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Curta este vídeo se você está aprendendo algo novo até aqui. Isso me ajuda a continuar trazendo temas tão relevantes para você e sua família. Este canal é um espaço onde a verdade bíblica é defendida, e seu apoio é fundamental para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Voltando ao tema, precisamos entender que essa perseguição não é apenas física. Satanás usa muitos meios para tentar silenciar os fiéis de Deus. Ele usa ridicularização, isolamento, pressão social e até mesmo a manipulação de sentimentos, como culpa e medo, para fazer as pessoas abandonarem a verdade. Mas aqui está a boa notícia. Deus prometeu que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E como podemos nos preparar para esse tempo de perseguição? Primeiro, precisamos enraizar nossa fé na palavra de Deus. Só aqueles que conhecem profundamente as Escrituras serão capazes de discernir entre o verdadeiro e o falso. Segundo, precisamos buscar uma comunhão diária com Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça e nos guie. Terceiro, precisamos nos unir como irmãos e irmãs em Cristo, porque juntos somos mais fortes. Eu sei que isso pode parecer assustador, mas lembre-se, Deus nunca nos pede para enfrentar algo sem nos dar os recursos para vencê-lo. Ele nos deu a Bíblia, a oração e o Espírito Santo como nosso consolador e guia. Além disso, Ele nos deu promessas que nos garantem que, no final, a vitória é dele. Agora pense, você está preparado para enfrentar perseguições por causa de sua fé? Está disposto a permanecer fiel a Deus, mesmo quando isso significar nadar contra a correnteza? Essas são perguntas difíceis, mas necessárias. Não deixe que o medo ou a dúvida te impeçam de buscar a verdade. Deus está do seu lado e vai te capacitar a enfrentar qualquer desafio. E aqui está algo ainda mais importante. Deus não apenas nos alerta sobre a perseguição, mas também nos dá esperança. Ele promete que aqueles que permanecem fiéis, mesmo nas piores circunstâncias, serão recompensados com a vida eterna. Babilônia pode parecer poderosa, mas seu destino já está selado. Em Apocalipse capítulo 18, está escrito que ela será destruída em um só dia, como um sinal do julgamento de Deus. Você percebe o que isso significa? Que todo o sofrimento, toda a perseguição e toda a injustiça que os fiéis enfrentam aqui na terra tem um fim. Deus é justo e Ele não permitirá que seus filhos sofram para sempre. Quando a Bíblia diz que Babilônia está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, Apocalipse capítulo 17, verso 6, isso não é apenas uma figura de linguagem. Historicamente, essa igreja foi responsável por uma das maiores perseguições já registradas contra os fiéis de Deus. Durante séculos, milhões de cristãos foram torturados e mortos porque se recusaram a aceitar suas doutrinas impostas à força. Na Idade Média, período conhecido como a supremacia de Babilônia espiritual, a Inquisição foi usada como uma arma de terror contra aqueles que desafiaram suas falsas doutrinas. O simples fato de possuir uma Bíblia em uma época em que o acesso à palavra de Deus era restrito, era motivo suficiente para ser condenado à morte. Aqueles que ousaram questionar os ensinamentos dessa igreja foram considerados hereges, jogados em masmorras, queimados em fogueiras ou executados de formas inimagináveis. Um dos grandes crimes de Babilônia foi esconder a verdade.
Ela proibiu o acesso à Bíblia, alegando que apenas seus líderes tinham o direito de interpretá-la. Isso isolou milhões de pessoas da palavra de Deus, mantendo-as em ignorância espiritual. Ao mesmo tempo, ela introduziu doutrinas falsas, que contradiziam diretamente os mandamentos de Deus, como o culto a imagens, a confissão de pecados a sacerdotes e a veneração de mortos, práticas que Deus condena nas Escrituras. Mas Babilônia não age apenas no passado. A Bíblia nos adverte que ela está aqui entre nós hoje. Ela continua usando sua influência para espalhar engano, e seus planos vão além do que imaginamos. Em Apocalipse, é dito que ela se prostituiu com os reis da terra e que os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Isso significa que Babilônia fez alianças com os governantes e sistemas políticos deste mundo, usando sua influência para manipular decisões e impor suas doutrinas. Um exemplo recente é a forma como essa igreja tem liderado movimentos para unir as religiões do mundo sob um único propósito. Isso pode parecer algo nobre à primeira vista, mas a Bíblia nos mostra que essa união será usada para impor um sistema global de adoração que contradiz a palavra de Deus. Essa aliança entre religião e política resultará na perseguição final contra o povo fiel de Deus. A descrição de Babilônia montada sobre uma besta, Apocalipse capítulo 17, verso 3, é outra chave importante para entendermos sua maldade. A besta, segundo a profecia, representa poderes políticos, nações ou governos. Babilônia, montada sobre a besta, simboliza sua posição de controle sobre esses poderes. Ela os usa para impor sua vontade, muitas vezes por meio de força, engano e opressão. E há algo ainda mais perturbador. Babilônia não age sozinha. Ela é chamada de Mãe das Abominações, o que significa que ela gerou outras igrejas ou sistemas religiosos que seguem seus passos, adotando práticas e doutrinas corrompidas. Isso cria um sistema global de engano, no qual muitas igrejas e religiões estão, conscientemente ou não, perpetuando as mentiras de Babilônia. Mas aqui está a verdade que precisamos encarar. Babilônia não é apenas um sistema do passado. Ela está ativa, influente e crescendo em poder nos dias de hoje. Sua opulência ainda encanta multidões. Sua autoridade ainda é reverenciada por muitos. E seus falsos ensinamentos continuam afastando milhões da verdadeira adoração a Deus. Agora, você pode estar se perguntando: como posso identificar Babilônia nos dias de hoje? E como posso me proteger de sua influência? A resposta está na palavra de Deus. Qualquer igreja ou sistema religioso que se desvia dos mandamentos de Deus e ensina doutrinas que não estão na Bíblia, carrega a influência de Babilônia. Veja o que Apocalipse capítulo 18, verso 4 nos diz: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus está chamando você para sair desse sistema corrompido. Ele está pedindo que você abandone as tradições humanas que contradizem sua palavra e volte à verdadeira adoração. O tempo está se esgotando. Babilônia parece triunfar agora, mas seu fim já foi decretado. A Bíblia nos garante que num só dia seus pecados serão julgados e sua destruição será completa. A pergunta que você precisa responder é: de que lado você estará quando isso acontecer? Você permanecerá dentro desse sistema corrupto ou atenderá ao chamado de Deus para sair e se juntar aos fiéis que guardam seus mandamentos? O que você acabou de ouvir não é apenas história ou teoria. É uma realidade espiritual que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Babilônia está aqui entre nós, seduzindo, enganando e preparando o mundo para sua grande apostasia final. Mas Deus, em sua misericórdia, está dando a você a chance de conhecer a verdade e fazer uma escolha. Agora que você sabe quem é Babilônia e o que ela representa, o que você fará com essa informação?
Nos próximos minutos, vamos revelar mais detalhes sobre como reconhecer a influência de Babilônia em sua vida e como garantir que você esteja entre os fiéis que permanecerão firmes até o fim. Fique comigo, porque as revelações mais impactantes ainda estão por vir. Se você acha que já viu tudo sobre este tema, prepare-se, porque o que vou revelar agora pode ser o ponto mais impactante e decisivo. Existe uma igreja que a Bíblia identifica como Babilônia nos dias de hoje, e ela não é um mistério. Ela está viva, ativa e exerce uma enorme influência em todo o mundo. Milhões de pessoas sinceras que buscam a Deus com um coração puro estão dentro dessa igreja, sem perceber que foram envolvidas em um sistema de engano cuidadosamente elaborado. A pergunta que precisa ser respondida agora é: quem é essa igreja? Como ela corresponde exatamente à descrição de Babilônia no livro de Apocalipse? A resposta pode chocar você, mas Deus nos deu sinais claros para que ninguém precise permanecer na ignorância. Essa igreja, conhecida mundialmente, é a Igreja Católica Apostólica Romana, representada por seu sistema papal. Antes de continuar, quero reconhecer algo importante. Você chegou até aqui porque está buscando a verdade. Isso é raro, e você deve ser valorizado por sua coragem em enfrentar uma questão tão profunda e desafiadora. Deus está guiando você para essa verdade agora. A Igreja Católica Romana, com o papado como sua liderança central, cumpre cada característica profética de Babilônia descrita em Apocalipse. Primeiro, Babilônia é apresentada como uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Apocalipse, capítulo 17, verso 4. Esses símbolos refletem a riqueza, a pompa e a autoridade terrena desse sistema religioso. O Vaticano, centro do catolicismo, é conhecido por sua opulência incomparável, com catedrais luxuosas, obras de arte valiosas e tesouros acumulados ao longo de séculos. Mas não é apenas a aparência que chama a atenção. Babilônia é descrita como estando embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Isso aponta para os milhões de cristãos que foram perseguidos e mortos durante a Idade Média, quando o sistema papal impôs suas doutrinas pela força. A Inquisição foi um período sombrio da história, onde aqueles que ousaram questionar os ensinos da Igreja Católica foram torturados, aprisionados e até queimados vivos. Outro aspecto alarmante é que Babilônia é descrita como tendo mudado os tempos e a lei de Deus. Daniel capítulo 7, verso 25. O sistema papal é diretamente responsável por alterar o quarto mandamento, substituindo o sábado, o sétimo dia, pelo domingo como dia de adoração. Essa mudança, que não tem fundamento bíblico, é apresentada como um sinal de sua autoridade sobre as coisas de Deus. Mas, na realidade, é uma afronta à soberania divina, um ato de rebeldia que contradiz a própria palavra de Deus. Além disso, a doutrina da imortalidade da alma, amplamente promovida pela Igreja Católica, não está baseada nas Escrituras. A Bíblia ensina que os mortos estão em um estado de sono, inconscientes, aguardando a ressurreição. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. No entanto, a Igreja Católica ensina que, ao morrer, as almas vão diretamente para o céu, inferno ou purgatório. Essa falsa doutrina abriu portas para práticas como o culto aos mortos, orações pelos mortos e a veneração de santos, todas elas contrárias ao ensino bíblico. Mas talvez o ponto mais importante de todos seja a ligação íntima entre o sistema papal e os poderes políticos deste mundo. Babilônia é descrita como se prostituindo com os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, verso 2, simbolizando sua busca por alianças políticas para aumentar seu poder. Durante séculos,
O papado exerceu um controle quase absoluto sobre reis e governos, e essa influência continua até hoje. Recentemente, vemos o Vaticano liderando esforços para unir religiões e governos em nome da paz e da unidade global. Mas cuidado, essa união, embora pareça nobre, é um dos passos finais para a formação de um sistema global de falsa adoração, como previsto em Apocalipse capítulo 13. A grande tragédia é que milhares de fiéis sinceros estão presos nesse sistema, sem saber que ele é identificado nas Escrituras como Babilônia espiritual. Eles acreditam estar adorando a Deus, mas na verdade estão participando de um sistema que se afastou da verdade divina e promove práticas e doutrinas que contradizem a palavra de Deus. Agora, deixe-me ser claro. A mensagem de Deus não é uma condenação às pessoas, mas um chamado ao arrependimento e à verdade. Em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, Deus faz um apelo. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este é um convite cheio de amor para todos aqueles que estão dentro desse sistema, mas que desejam viver de acordo com os mandamentos de Deus. Se você faz parte dessa igreja ou está envolvido com suas doutrinas, entenda que Deus está chamando você para sair. Ele está pedindo que você deixe para trás as tradições humanas e volte à pureza de sua palavra. Eu sei que essa decisão pode ser difícil. Pode significar enfrentar críticas, rejeição e até mesmo perder amigos ou familiares. Mas lembre-se, Jesus disse que o caminho para a vida eterna é estreito e poucos o encontram. Agora, permita-me fazer um apelo urgente. Não entre nesta igreja. Não permita que sua fé seja influenciada por um sistema que tem repetidamente desafiado a autoridade de Deus. Não seja enganado por sua aparência externa de santidade, pois por trás dela estão as mentiras de Satanás. Deus está chamando você para algo maior, algo mais verdadeiro, algo eterno. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Muitas pessoas estão sinceramente buscando a Deus, mas estão presas em sistemas que as afastam da verdade. Você pode ser o instrumento que Deus usará para abrir os olhos delas. Nos próximos minutos, vou mostrar como você pode identificar os sinais de Babilônia em sua vida e como atender ao chamado de Deus para sair dela. Fique comigo, porque as próximas revelações podem ser as mais importantes de toda a sua caminhada espiritual. Antes de seguirmos com estas revelações, deixe-me te perguntar: e se tudo que você pensa que sabe sobre as mentiras de Satanás fossem apenas o superficial? A Bíblia revela segredos sobre o diabo que poucos ousam revelar. Este é um presente que preparei exclusivamente para você, com muito carinho e dedicação. Depois que assistir a este vídeo aqui, clique no link que está aparecendo no primeiro comentário fixado para ter acesso gratuito a uma playlist com verdades que vão abalar suas crenças. Deus nos dá um alerta urgente e claro. Babilônia não é apenas um sistema religioso corrompido, mas um mecanismo de Satanás para desviar as multidões da verdadeira adoração. Por isso, o chamado de Apocalipse, capítulo 18, verso 4, é direto e cheio de amor. Sai dela, povo meu. Esse apelo é pessoal, é para você. Não é apenas uma advertência genérica, é Deus chamando seu povo para abandonar o erro e buscar a verdade, para viver de acordo com os mandamentos divinos e não de acordo com tradições humanas. Agora, você pode estar se perguntando: como eu posso ter certeza de que estou seguindo a verdade e não sendo enganado por Babilônia? A resposta é simples: volte à Bíblia. Deus nunca nos deixaria sem direção. Sua palavra é o mapa claro que nos conduz para longe dos enganos e nos guia para a verdadeira adoração. Aqui estão alguns passos práticos que você pode seguir. 1. Estude a palavra de Deus profundamente. Leia com atenção os 10 mandamentos, como estão escritos em Êxodo capítulo 20.
Compare-os com o que é ensinado e praticado na igreja que você frequenta. Se houver contradições, é um sinal claro de que algo está errado. 2. Examine os ensinamentos sobre a morte. A Bíblia é clara ao afirmar que os mortos nada sabem. Eles estão inconscientes, aguardando a ressurreição. João capítulo 11, versos 11 a 14. Se uma igreja ensina que a alma é imortal ou que é possível orar pelos mortos, ela está contradizendo as Escrituras. 3. Reveja o dia de adoração. Deus santificou o sábado, o sétimo dia, como um sinal eterno entre ele e seu povo. Ezequiel capítulo 20, verso 20. O domingo, como dia de adoração, foi uma mudança introduzida pelo sistema papal, sem respaldo bíblico. 4. Observe a relação entre a igreja e os governos. Babilônia é descrita como prostituindo-se com os reis da terra. Apocalipse, capítulo 17, verso 2. Se uma igreja busca influência política, alianças com líderes mundiais, ou tenta impor sua autoridade espiritual por meio de leis humanas, isso é um forte indicador de que está operando sob o espírito de Babilônia. Olhando para esses pontos, fica claro que o sistema papal cumpre todas as características descritas em Apocalipse. Sua história de perseguição, suas doutrinas não bíblicas, sua riqueza acumulada e sua relação estreita com os governantes da terra a identificam como Babilônia espiritual. Mas aqui está algo ainda mais importante. O tempo está se esgotando. A Bíblia profetiza que Babilônia terá um papel central nos eventos finais deste mundo. Ela liderará um movimento global para impor uma falsa adoração, e aqueles que não se submeterem serão perseguidos. A liberdade religiosa que temos hoje está desaparecendo, e a união de religiões e governos para alcançar um objetivo comum já está sendo promovida. Deus está alertando você agora, porque Ele deseja que você esteja preparado. Não espere até que as coisas fiquem mais claras. A decisão de sair de Babilônia precisa ser tomada agora, enquanto há tempo para se alinhar completamente com a verdade de Deus. Se você sente que esta mensagem está falando diretamente ao seu coração, não ignore esse sentimento. É o Espírito Santo trabalhando em você, te chamando para um relacionamento mais profundo com Deus e para a liberdade espiritual que só Ele pode oferecer. E lembre-se, esse chamado para sair de Babilônia não é apenas para você, é também para seus familiares, amigos e todos aqueles que você ama. Muitas pessoas estão presas nesse sistema porque nunca tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. É por isso que você precisa compartilhar esta mensagem. Imagine quantas vidas podem ser transformadas quando a verdade chega até elas.